Olá, eu sou Daniel dos Apóstolos. Eu fico pensando assim que geralmente as pessoas acham que a salvação é algo que a gente tem que batalhar, correr atrás para conseguir. Ou uns acham que a gente consegue por graça, mas a gente tem que trabalhar para não perder. E outros ainda não creem, eu não sei nada, mas essa é mais complicado. E o que eu venho trazer hoje é uma passagem que vem falando que Jesus não só dá salvação em todo aquele que crê nele, por meio da fé, e que ele garante que ninguém vai perder a salvação, e que essa salvação já estava prevista. Então, vou ler aqui esse capítulozinho aqui, porque eu vou resumir bem rápido. Vamos ler João 6, a partir do 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ou seja, começa já por aí. Todo que o Pai dá a ele e vai a ele, de maneira nenhuma, de maneira qual nenhuma, ele o lançará fora. Ou seja, já começa. Não tem como você ser lançado fora pelo Senhor. Ele está dizendo que de maneira nenhuma. Ah, mas de maneira nenhuma. Mas e de maneira nenhuma. Mas de maneira nenhuma. É o que eu tenho para dizer, de maneira nenhuma. O que eu posso fazer? Se está ficando com raiva, não posso fazer nada, de maneira nenhuma. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele desceu do céu. Jesus, ele já existia, tá bom? Ele não nasceu e não, ele se fez carne. Leia o começo desse Evangelho de João, você vai entender que Jesus já existia. Ele se fez carne. Então, você vai ver que Jesus ele desceu para fazer a vontade daquele que enviou ele. E quem enviou ele? Ah, Deus. Mas qual é a vontade de Deus? E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então a vontade de Deus é que nenhum de todos se perca, mas que ele dê a vida no último dia. Meio complicado, né? Aí você fala que pode perder a salvação, não tem como, porque a vontade não é sua. Nem Cristo Jesus ele veio para fazer sua vontade. Ele veio fazer a vontade do Pai. Reclama com o Pai. Fala para o Pai assim, não pode ter a salvação não, e não pode ter garantia da salvação. Quem és tu, criatura? Que a Deus replica. Entendeu? Eu tenho que usar esse versículo que eu falei agora, está em Romanos 9. Mas isso aí é só para quem crê. Romanos 9 é só para quem crê em Cristo Jesus, para entender que ele é predestinado antes da fundação do mundo. Bom, porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então, para confirmar mais uma vez, todo que vê o Filho e vai até ele para ter. Mas como eu vou ver que Jesus já não morreu há mais de 2000 anos, sim. Mas observa, aqui você vai poder ver ele, sabe como? Pela fé. Como o Evangelho diz que todo aquele que nele crê, esse está sendo mais específico. Mas toda vez tem várias passagens de Evangelhos. Em João 3 fala que quem crê em Jesus tem a vida eterna. Então pode ficar sossegado que você não precisa ver, porque você vai ver com os olhos da fé. A fé é a prova das coisas que não se vê e se espera.
É a prova das coisas que não se vê. Você tem uma prova viva de que isso vai acontecer, de que você está salvo, porque você não precisa ver, porque é por fé. Eu vou pular aqui esse capítulo aqui, que era o 41, 42 e 43, que fala sobre os judeus perguntando a Jesus. Começar aqui, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ou seja, o 44 está falando que ninguém pode ir a Cristo Jesus se o Pai não o trouxer. Ou seja, se você está indo até Jesus, é porque o Pai está te levando. Não é porque você quer. A sua vontade como homem natural é distância de Deus que você quer. Você não quer estar perto de Deus. Entenda, a partir do momento que você entende que Deus faz essas coisas porque Ele quer salvar, entende? Não é porque você quer, simplesmente porque Deus quer salvar. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Observa, já estava previsto pelos profetas. Estava previsto que Jesus ia vir, estava previsto que os que iriam até ele seriam ensinados pelo Pai. Então entenda que Deus todo o tempo faz tudo premeditado, tudo está no controle de Deus. Muitas vezes o homem acha que as coisas que acontecem no mundo, acontecem na nossa esfera de visão, elas parecem que deu alguma coisa errado na obra de Deus, mas não deu nada errado. Deus preparou um Salvador antes da fundação do mundo. Quando você entende que Deus preparou um Salvador antes da fundação do mundo, você entende que está tudo nos planos de Deus. Tudo permanece nos planos dele. Ou você acha que foi novidade para Deus que Satanás fosse pecar? Foi novidade para Deus que Adão fosse pecar? Ele chegou e perguntou: Adão, onde tu está? Ele não sabia que Adão tinha feito? Sabia sim. Aquilo foi uma pergunta para perguntar a consciência do Adão. Olha o que você fez. Adão, onde você está? É uma pergunta. Aonde você foi parar, Adão? Olha o que você fez. E agora eu te pergunto. Você tem pecado? Eu sei que você tem pecado. Você é pecador como eu. Como qualquer um outro. Todo homem é pecador. Então aproveita hoje, já nesse momento, começa a crer em Cristo Jesus como sendo seu Salvador. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto o Pai. Ou seja, se você aprendeu de Deus, é porque você é de Deus. Por isso você tem visto Deus. Por isso Deus tem te indicado para você ir até Cristo. Não é por outra coisa. A palavra de Deus fala que você é de Deus. Por isso que você está indo até Cristo. Só creia nele e receba a salvação. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu vou ler esse versículo mais uma vez, porque ele é muito, muito, muito lindo. É o versículo, um dos versículos mais lindos que tem na Bíblia. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ponto final. Você tem a vida eterna se você crê em Jesus. Você não pode perder. Se você pode perder, você está falando que você nunca teve.
a vida é eterna, se consegue uma única vez. Se você pode perder, você não é ovelha do Senhor. O que a palavra de Deus fala: vós não credes, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Entende? Se você é da ovelha de Deus, você vai ouvir a voz dele e você vai seguir a ele. Não é me seguir, não. Não é seguir um outro homem qualquer que seja. Não é seguir, tem que ir naquele pastor tal, tem que se afiliar a uma igreja, que é denominação, que a igreja é sim. A partir do momento que você crê em Cristo Jesus, você já automaticamente é membro da igreja. Você já pertence ao corpo de Cristo. Não é você tem que ir a uma denominação, não. Ora a Deus, pergunta a Deus agora como Ele quer que você sirva a Ele. Não se prenda a homens. Homens que gananciosos só querem toscar a lã da ovelha e arrancar a gordura. Observa, clama a Deus, ora a Ele e pergunta a Ele aonde que Ele quer que você sirva a Deus. Muitos aqui estavam me falando, você não pode falar para as pessoas que elas não podem seguir a homens, que não pode se afiliar a uma denominação. Não, isso daí é o pior erro que tem. É quando alguém se afilia a uma denominação, a alguma divisão, a alguma seita. É a pior coisa que tem. Eu não quero ter influência nenhuma sobre como a pessoa vai congregar. Eu sou congregado somente ao nome do Senhor. Somente congregado ao nome do Senhor, que foge destes parâmetros de homens. E é um caso fora à parte. Se alguém quiser ver alguma coisa de congregar ao nome do Senhor, pesquisa. Tem onde possa congregar? Tem sim. E vai conseguir achar um lugar para poder congregar a Cristo, não para servir homens. Mas fiquem atentos, porque tem muitos falsos que se falam que são desigrejados. Desigrejados não existe. Uma pessoa que é nascida de novo, que crê em Cristo Jesus como seu Salvador, ela é membro da igreja. Ela não pode mais perder a salvação. Fica atento com os falsos profetas. Fica atento com os que querem, os ladrões, os falsos, aqueles que cobram dinheiro para poder conseguir alguma coisa, e pior ainda, os que não cobram nada, mas querem ganhar nome, querem ganhar glória em cima das ovelhas de Cristo. Então, fica atento a essas coisas, pequenas coisas. Se servir a Deus, como servir a Deus, tá bom? Crie em Cristo Jesus, que é o mais importante, e isso basta para ser salvo. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, e você vai ter a certeza da salvação na sua alma, sabendo que quem crê em Cristo Jesus não entra em juízo. Você conseguiu escapar daquele tribunal de Apocalipse, porque em João 3 fala: quem crê em Jesus não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Amém? Fiquem com todos com Deus. Eu vou estar orando para que o Senhor possa fazer resplandecer a luz nos corações de vocês. Deus abençoe. Amém.